Bom dia, a paz de Cristo para você. Nessa manhã eu venho trazer uma palavra de reflexão para nossas vidas, um devocional, uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Eu creio que vai também falar ao seu coração. Mas antes eu gostaria de pedir a você que você fosse inscrito nesse canal. Esse canal é um canal a qual eu vou estar falando da palavra de Deus, vai ter devocionais, vai ter pregação. Eu gostaria que você fosse inscrito. Se você foi alcançado pela palavra de Deus nesta manhã, seja inscrito, dê um like, compartilhe esse vídeo, faça com que a palavra de Deus seja alcançada, faça com que a palavra de Deus seja propagada. Assim você vai estar abençoando a minha vida e assim você vai estar também sendo abençoado e abençoando outras vidas, fazendo com que o Evangelho, a palavra de Cristo, seja espalhada, seja propagada aos quatro cantos da terra. A palavra que Deus me deu nesse dia de hoje vai se encontrar lá em Gênesis capítulo 37, versículos 23 e 24, que diz assim: E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Queridos, essa aqui é a palavra que vai falar sobre a vida de José. José, ele era o filho mais amado de Jacó. José, ele era o querido, ele era o mais precioso, porque Jacó teve José na sua velhice. Por isso que José, ele era mais amado do que os seus irmãos. E José tinha um diferencial na vida dele. Jacó havia dado para ele um presente especial, havia feito uma túnica de várias cores e havia dado para José. Mas José, ele também era um sonhador. Ele tinha sonhos. Deus falava com José através de sonhos. E em um dado momento, José, ele foi contar os seus sonhos para os seus irmãos. E isso começou a trazer para José a grande inveja dos seus irmãos. Quando ele começa a contar os seus sonhos, quando ele começa a revelar os seus sonhos para os seus irmãos, isso começou a trazer incômodo para a vida dos seus irmãos. E o que mais chama a atenção nesse texto era que José justamente era o mais amado. E justamente porque ele também ganhou uma túnica. Não era somente os sonhos de José que incomodavam os seus irmãos, mas era também o amor maior que o seu pai Jacó tinha com José. Era a túnica que demonstrava esse amor que Jacó tinha com José. E em um dado momento, Jacó, ele vai enviar José para poder ver o rebanho, para poder ver que os seus irmãos estavam apacentando o rebanho dele. E quando José vai, e ele é avistado de longe pelos seus irmãos, e os seus irmãos ali naquele momento começam a conspirar sobre a vida de José. E eles começam a planejar, a arquitetar, a matar José. Mas o seu irmão mais novo, ele pega e fala: não vamos matar José, apenas vamos lançar ele numa cova. E assim, quando José chega, os seus irmãos ali lançam José na cova, mas antes, eles tiram de José aquilo que representava a inveja para eles. Eles primeiro, antes de lançar José na cova, eles primeiro vão arrancar a túnica de José. Eles arrancam a túnica de José e lançam José ali na cova. A cova estava vazia, não havia água. E eles tramaram, e eles falaram: vamos manchar essa túnica de sangue, vamos dizer que José foi comido por uma besta fera. E aqui nesse trecho vai me chamar a atenção justamente sobre a túnica de José, aquilo que trazia inveja na vida de José. Talvez você tenha algo na sua vida, uma túnica, que venha trazer justamente inveja
talvez a pessoas que estão ao seu redor, talvez venha trazer, sabe, contenda, conflitos. Talvez a sua túnica esteja incomodando o inimigo de nossas almas. Talvez a minha túnica esteja incomodando o inimigo da minha alma. Mas uma coisa a gente vai ver aqui, que roubaram, tiraram a túnica de José, aquilo que representava o amor de seu pai, o amor de Deus. A gente vai ver aqui o amor de Deus para um filho. O amor de o amor de Jacó vai representar o amor de Deus para o seu filho. Talvez a túnica tenha sido tirada de você. Talvez aquilo que representa o amor de Deus para a sua vida tenha sido tirada de você. Mas uma coisa é importante nós atentarmos aqui nesse texto, que a túnica foi tirada de José, mas não os sonhos de José. Mancharam a túnica de sangue, mas não acabaram com a vida de José. É bem verdade que essa história ela é muito trágica, ela é muito triste, mas tudo tem um propósito de Deus. O propósito de Deus, aqui nesse texto, na vida de José, foi para demonstrar o amor e o cuidado de Deus e para que os sonhos de José fossem realizados. Talvez na nossa vida os sonhos de Deus possam ser realizados através de algumas covas que a gente possa passar. Talvez os sonhos de Deus, as promessas de Deus para se cumprir na nossa vida, talvez é necessário passarmos por esta provação. Talvez você possa estar sendo lançado na cova, mas eu quero dizer para você que mesmo que você seja lançado na cova, os seus sonhos não podem morrer. Mesmo que você seja lançado na cova, mesmo que a sua túnica seja manchada de sangue, mas a sua vida não pode acabar. Existe vida além dessa cova. Você não pode se entregar. José ele não deixou de sonhar. E quando ele sai ali daquela cova, ele vai justamente para o propósito de Deus. Ele vai ali para o Egito. Entenda, queridos, que a cova vai te levar para o propósito de Deus. Não olhe somente para as circunstâncias, não olhe somente para as coisas más que talvez esteja acontecendo na sua vida, mas entenda que até mesmo na provação Deus tem propósito. Então não fuja do propósito, não fuja da cova. Mas é dentro da cova que José continuou sonhando. Não pense que ali acabou a vida de José. Talvez os irmãos dele pensaram ali naquele momento, agora acabou, como diz a palavra do Senhor. Os irmãos deles falaram, agora vamos ver se ele vai continuar sonhando. Mas José ele não deixou de sonhar. José, ele não deixou de acreditar nas promessas. Às vezes podemos ficar tristes, podemos ficar cabisbaixos por causa das circunstâncias, porque nós somos seres humanos e passamos sim por tribulações que às vezes a gente vai pensar que a gente vai morrer. Mas o sonho ainda não acabou. Ainda tem promessa de Deus para mim e para a tua vida. Não se deixe levar pelas circunstâncias que estão à sua volta, mas permita que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Não para por aí. A cova não é o teu fim. A tribulação não vai te matar, mas ela vai te fazer proporcionar a sua vida para o propósito querer de Deus. Tem vida, tem esperança, até mesmo dentro da cova. Porque a vida de José não acabou ali. Ele foi para o Egito. E a gente já conhece a palavra, mesmo ele ali chegando no Egito, ele foi vendido como um escravo. E ele foi justamente para a casa de Potifar.
E ali ele vai ser perseguido pela esposa de Potifar, né? E as perseguições vão continuar, amados, sobre a nossa vida até a gente chegar ao nosso propósito. O propósito que Deus quer. A provação que José passou não foi somente a cova, foi a prisão, foi a perseguição. Mas ele chegou no propósito, dado o momento, ele lá dentro da cadeia, na prisão, ele foi lembrado. Ele foi lembrado. Saiba, querido, que mesmo você estando na cova, mesmo você estando na prisão, mesmo você sendo perseguido, você é lembrado de Deus. Mesmo passando por todos esses processos, você é lembrado de Deus. Deus, ele não esqueceu de você. Talvez a circunstância que você esteja passando na sua vida, você possa até estar imaginando e pensando que Deus não está olhando para você e que Deus se esqueceu de você. Mas nesta manhã, Deus me usa como boca de profeta para dizer para a sua vida que o sonho não morreu, que o sonho não acabou, que os projetos apenas estão começando na sua vida. Como diz o louvor de Gisele Nascimento, o sonho não acabou, o tempo já começou. O tempo está começando na sua vida. A partir daquela cova, aí começou os projetos de Deus na vida de José. Entenda, querido, que a partir talvez dessa tribulação, dessa provação que você esteja passando, os sonhos de Deus apenas está começando na sua vida. Esta é a palavra que eu quero deixar para você nesta manhã. Essa palavra de reflexão. Que o sonho não acabou. O tempo de Deus apenas está começando na sua vida. Viva tudo que o Senhor prometeu. Viva tudo que o Senhor tem reservado para você. E acredite, querido, que até mesmo na provação, Deus tem propósito. Até mesmo na cova, Deus tem propósito. De repente, o que você esteja passando seja uma propulsão para a sua vida, para que você seja um canal de Deus. Entenda que a sua vida, a nossa vida, é cercado com uma nuvem de testemunhas. E o que você está passando hoje vai ser de exemplo para aqueles que estão à sua volta. A sua vida é um exemplo para os seus amigos, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus irmãos em Cristo. Entenda que tudo Deus tem um propósito, e até mesmo na tribulação. Guarde essa palavra. Que roubaram a túnica de José, mas não os sonhos dele. Mancharam a túnica de José com sangue, mas não acabou a vida dele. Guarde essa palavra, que talvez possam até ter tocado na sua túnica, mas nos seus sonhos eles não podem tocar. Continue sonhando dentro da cova. Continue sonhando dentro da prisão. Continue sonhando sendo perseguido. Que no momento certo, Deus há de revelar para você a hora certa do propósito acontecer na sua vida. Que Deus vos abençoe nesta manhã. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você neste dia tão abençoado. E que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu coração tudo aquilo que foi falado aqui. E que o Espírito Santo de Deus seja muito mais além na sua vida. Medite nessa palavra, leia esse texto todo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo há de falar com muito mais profundidade ao seu coração. Fique com Deus, queridos, que nesta manhã o seu dia seja de sonhos, seja de realizações. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida neste dia, em nome de Jesus.